tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, audaciosos que decidiram aí aprender um pouco mais sobre a inteligência emocional relacionada ao canto. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Esse primeiro workshop Canto Inteligente, um dia aí muito esperado, principalmente por mim. Então vamos lá. Eu gostaria aqui de estar explicando para vocês essa ideia inovadora que eu trouxe. Esse método ele já existe há algum tempo e eu já aplico ele há algum tempo na minha vida, em primeiro lugar, e também na vida de algumas pessoas que já cruzaram o meu caminho. Só que não era oficial, agora esse método se tornou oficial e ele é exclusivo para alunos da Audácia Musical. Eu venho apresentar para vocês hoje como que nós vamos aplicar os 5 pilares da inteligência emocional ao canto. É algo, como eu disse, inovador, e esse workshop ele tem aí como objetivo buscar unir a arte do canto com o desenvolvimento dos 5 pilares da inteligência emocional. Eu vou aqui dividir a tela do meu computador com vocês, vou ampliar um pouquinho aqui, para que vocês venham assim entender algumas coisas. E eu peço que, se for possível, vocês estejam aí com papel e caneta na mão, para que vocês anotem algumas informações que vão ser aí muito úteis, muito importantes, tá bom? Vamos começar aqui com a introdução do assunto, né? O que é, de fato, inteligência emocional, né? De acordo com a psicologia, inteligência emocional é uma capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais de outros indivíduos e também, né, de nós mesmos. Ou seja, é a habilidade que permite que as pessoas gerenciem melhor seus sentimentos e a forma que agirão com base neles. Eu grifei bem essa parte para que você venha entender o que é, de fato, inteligência emocional. É gerenciar melhor os seus sentimentos e, melhor ainda, a forma a qual nós vamos agir com base nos sentimentos que estamos sentindo. Então, primeiro é identificar e depois a forma que vamos agir relacionado aos sentimentos que estamos aí sentindo. E de onde surgiu essa questão, né, de inteligência emocional? A inteligência emocional começou a ser entendida inicialmente pelo cientista Charles Darwin, que observou a importância das emoções no comportamento humano. No entanto, foi com o psicólogo Daniel Goleman, na década de 1990, com o livro Inteligência Emocional. Esse livro eu já ouvi ele, né, em audiobook, e foi, na verdade, a partir desse livro que eu ouvi ano passado, que eu comecei a desenvolver, a aplicar a inteligência emocional ao canto, porque eu vou relatar para vocês aí algumas histórias, né, algumas coisas que eu vivi relacionado ao sentimento do medo de cantar, né, a emoção do medo de cantar. E eu vou mais para frente falar um pouquinho melhor para vocês quanto a isso. Então foi com o Daniel Goleman que isso se popularizou, né, essa questão da inteligência emocional, porque ele veio trazendo algo aí um pouco mais simplificado relacionado à inteligência emocional e assim se popularizou. E estamos aí até nos dias de hoje usando como base essas ideias aí do Daniel. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje, agora sobre as 4 emoções principais. Existem uma série e muito mais emoções, só que a gente vai hoje falar sobre 4, e essas 4 eu selecionei só para que você venha entender, tá? Relacionado às emoções, só que nós vamos focar aqui em uma, que você já vai saber qual é. Então, as 4 emoções que eu escolhi para que a gente venha falar hoje é a primeira, alegria, né? A emoção da alegria. As emoções, né, todas, elas despertam na gente pontos negativos, mas pontos também positivos. Por exemplo, a alegria, como eu botei aqui no quadro, a parte negativa é que ela nos faz um pouco perder o foco. Como assim? Por exemplo, vamos jogar aí para a área do canto, né? Por exemplo, não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas às vezes a gente ensaia. Quem canta em grupo, então, quem canta em ministério de louvor, em coral, a gente ensaia e a música, ela é uma música legal, muito esperada, e tem uma determinada parte que tem um auge ali, ou uma subida de tom, e ali a gente acaba conseguindo. A gente consegue fazer ali aquela parte X, né? E aquela alegria invade tanto o nosso coração que a gente acaba se alegrando tanto, né? E querendo talvez até comemorar fora da hora, que a gente acaba não prestando atenção no que ainda está por vir.
e acaba perdendo o foco. Quem canta, por exemplo, com divisão de voz, se você deixar a sua alegria num nível muito alto quando você está cantando, você pode acabar se distraindo, essa é a palavra que eu estava tentando lembrar, se distraindo e não prestando atenção no que ainda está por vir, porque quem trabalha com divisão de voz sabe que é do começo ao fim uma concentração. Se em algum momento você se desconcentrar, você acaba ali saindo fora da nota, enfim, atrapalhando o colega do lado. Então, a alegria, quando você sente essa emoção da alegria, principalmente quando está cantando, ela precisa ser controlada. E é justamente sobre isso que estamos falando, sobre você, conforme eu falei lá no primeiro quadro, né? É você gerenciar os seus sentimentos e a forma que você vai agir com base nos sentimentos. Então, em relação à alegria, é como você vai agir. Tudo bem, é uma alegria conseguir aquela nota X, né, por exemplo, só que você não pode deixar que a sua alegria venha sobressair tanto a ponto de você perder o foco, que é a parte negativa da alegria, na minha opinião. A parte positiva é a energia, né? A alegria, ela desperta essa energia, né, para que a gente, né, realize certas coisas. Por exemplo, a gente consegue, como eu falei, atingir a nota tal, é um grupo, por exemplo, no estágio de louvor, e ali aquela alegria invade o coração e aí motiva, né, para continuar, para avançar. Então a alegria, ela dá aí a energia. A raiva, ela já não vejo muito relacionado ao canto, mas é bom falar porque essas 4 emoções são as emoções principais da inteligência emocional. Mas a raiva, por exemplo, relacionada ao canto, eu poderia dizer talvez uma frustração de quando você não consegue realizar algo relacionado à música. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Mas aí você se sente logo culpado de não conseguir realizar algo relacionado à música, desperta ali a raiva e você acaba se sentindo culpado, né? E só que também a raiva tem um ponto positivo, que é a energia. Poucas pessoas sabem disso, mas a raiva, ela desperta na gente um sentimento, digamos assim, de ação, né? É como a energia mesmo, como a palavra já diz. Por um exemplo, né? Pessoas que sentem muita raiva em meio a uma briga, por exemplo, essas pessoas, elas sentem, nós, né? Digo nós porque todos nós sentimos essa emoção. Mas muitas pessoas não sabem controlar porque não conseguem gerenciar, né, as emoções e a forma que vai agir com base nas emoções. Então, por exemplo, uma pessoa que sente raiva por não ter conseguido atingir uma nota X ou atingir, né, o objetivo que queria quando estava cantando, ela vai gerar essa energia, só que a questão é o que nós vamos fazer com essa energia, o que vai ser feito com a energia da raiva, né? Como a raiva, ela desperta a energia, então você vai decidir se vai usar a energia para o lado negativo ou para o lado positivo, né? Como, por exemplo, ensaiar mais, né? A raiva pode proporcionar isso, porque é uma energia. Ensaiar mais, se dedicar mais, enfim. A tristeza, né? Que é uma das emoções também principais. A tristeza, a parte negativa é que ela faz com que a gente se vitimize, né? A tristeza, ela automaticamente, a gente ali se torna vítima. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu, por exemplo, a gente vai falar mais pra frente ou numa outra oportunidade, porque o assunto, gente, de música é um assunto muito, muito amplo, muito mesmo, ainda mais se formos falar sobre as nossas experiências, né? Mas eu já cometi erros em relação a uma oportunidade, a uma apresentação. Cometi erros, por exemplo, de tirar música no tom errado, por exemplo, tirar músicas a qual não estava dentro ali adequado, indicado para minha classificação vocal. E ali, obviamente, que a voz vai falhar, principalmente quando você ainda não tem, né, todo o manejo relacionado ali à sua tessitura, extensão vocal, quando você não tem toda essa habilidade ainda, então você não consegue nem disfarçar, nem enfim. E ali você acaba, né, não realizando uma apresentação tão boa assim. Então a gente acaba se vitimizando. Eu mesmo já me vitimizei muito, né, quando mais nova. Por que eu não consigo? Por que eu não consegui? Enfim, então a tristeza, ela gera esse sentimento de vitimização. A parte positiva da tristeza é a precaução, né? Você fica meio precavido. Então, se você comete um erro desse, por exemplo, de tirar uma música em um tom que não foi adequado, então a próxima vez que você for cantar essa música, você já vai ali ter uma precaução, você já vai ir nos músicos primeiro,
antes de escolher um outro louvor, por exemplo. Enfim, você vai ter ali uma precaução. Então, a tristeza, ela tem também o lado positivo, né? E o medo, na verdade, esse workshop foi idealizado justamente baseado nesse sentimento do medo. Muitas pessoas já cruzando o meu caminho falaram sobre o medo. Eu tenho medo de cantar, tenho medo de cantar. E na verdade, né, eu já usei esse método de aplicar inteligência emocional na vida de algumas pessoas e deu muito certo, mas antes poucas pessoas sabem que eu passei muito por isso. Porque hoje, né, quem me vê cantando, como diz aquele hino, quem me vê cantando hoje não imagina o quanto que eu já tive medo. E eu frisei até bem essa palavra, paralisa. Por quê? Porque o medo, a parte negativa é que ele paralisa. Né? O medo, ele paralisa. É um exemplo. Por muitas vezes eu já deixei de ir para cultos, né? Porque eu imaginava que eu iria receber ali uma oportunidade para cantar. E eu estou falando de anos atrás, tá, gente? Então eu imaginava que eu iria receber uma oportunidade para cantar, para ministrar. Então aquele medo que eu sentia me paralisava. Isso também está relacionado à ansiedade, né? Também está relacionado à ansiedade, porque a ansiedade ela desperta esse medo na gente, o medo de algo que na verdade não é algo tão grave assim. A ansiedade ela é muito assim, é algo que nem é aquele bicho de 7 cabeças, mas você fica com aquele sentimento de que aquilo é algo grandioso, de que aquilo é algo catastrófico, digamos assim. Então eu não vou pro culto para que eu não venha cantar, porque assim eu não vou errar, porque assim eu não vou desafinar, porque assim eu não vou tirar a música no tom errado, e enfim. Isso está dentro aí em relação à ansiedade também, né? Porque é necessário avaliar a interpretação que cada pessoa tem, né? De repente, o que é muito preocupante para uma pessoa pode não ser tão preocupante para outra, né? E aí que deve ser avaliado e equilibrado esses sentimentos. Mas em relação ao medo, ele paralisa, ou seja, o medo ele te faz às vezes desistir de coisas sem nem tentar. Então é importante avaliar esse sentimento do medo para que você não venha paralisar, né? Deixar de fazer coisas que ao menos você nem tentou, que você nem fez, e esse sentimento ele te paralisa. Um sentimento em relação ao medo, a parte positiva, é a precaução, com a mesma coisa relacionada à tristeza, né? Porque o medo ele também pode ser por um trauma, por um evento, né, que aconteceu. Um exemplo, cantou, errou tudo, desafinou, enfim, como já aconteceu comigo, de tirar músicas num tom que não era adequado e ali desafinar e tudo mais. E o medo ele de errar novamente, né, por conta desse evento, dessa situação, ele também pode paralisar. Aí já são mais os bloqueios, né, as travas por conta aí de um evento, de uma situação que aconteceu. Agora vamos falar sobre os 5 pilares da inteligência emocional. E eu apresento aqui para vocês os 5 pilares, que são autoconhecimento, autocontrole, empatia, relações interpessoais e automotivação, né? Só que essa questão é muito curiosa, né? Porque como os 5 pilares da inteligência emocional podem ser aplicados ao canto. Por isso que eu te disse que isso é algo inédito, algo que Deus colocou no meu coração para destravar de fato algumas pessoas que se acham incapazes. Basta você aplicar os 5 pilares da inteligência emocional e saber gerenciar as suas emoções e entender de fato quem você é. Existe um estudo aí que fala também sobre os temperamentos, que nós não vamos falar aqui, só que quem for aluno Audácia vai receber aí uma avaliação para saber sobre o seu temperamento, porque tem pessoas que se comparam muito. Isso está dentro aqui do autoconhecimento, que é o primeiro pilar aqui que nós vamos falar. Tem pessoas que se comparam muito, né? Eu me comparava muito, por que eu canto dessa forma? Porque eu não canto, por exemplo, igual uma pessoa X. Então essa comparação ela acaba te diminuindo, né? Você se auto-sabota porque você próprio está fazendo comparações ao seu respeito. E muitas das vezes nem são as pessoas que fazem essa comparação.
Quando alguém faz uma comparação, aí você tem que gerenciar as suas emoções relacionadas àquilo que você ouviu. Mas é muito grave quando você próprio se compara, quando você mesmo se compara a outras pessoas, porque aí você está se auto-sabotando, você está decidindo se comparar. Então, aqui em relação ao autoconhecimento. O autoconhecimento é o conhecimento que uma pessoa tem de si mesma, ou seja, a consciência de si diante das experiências e situações da vida. É uma investigação individual que busca identificar características, gostos, inclinações, padrões de comportamento e sentimento. Então é muito importante você explorar. Eu tenho aqui 3 dicas para que você venha desenvolver o autoconhecimento. E a primeira dica é você explorar os sentimentos e emoções relacionados ao medo de cantar. Isso significa você explorar de fato os sentimentos que você sente. Lembra dos sentimentos que nós falamos lá em cima, as emoções, né, relacionado ao medo de cantar? Só que aí você precisa investigar em você mesmo o porquê que você sente esse medo. Então você tem que olhar para dentro de si e entender o porquê. No meu caso, eu tinha muito medo da desaprovação das pessoas, né? Eu tinha muito medo, por exemplo, de errar, porque eu tinha assim uma questão de ser muito perfeccionista, digamos assim, relacionada a cantar. Então eu não admitia errar. E quando eu errava, eu me frustrava tanto que isso me paralisava, entendeu? Aqui na terceira dica, identificar seus limites, né? Na segunda dica, musicalmente falando, é muito importante você identificar seus limites. Como você consegue identificar seus limites? Sabendo aí de fato a sua classificação vocal, porque você vai conhecer os seus limites vocais, para que você não venha tirar uma música, por exemplo, numa tonalidade que você não vai conseguir sustentar. Então, quando você conhece os seus limites, você sabe até onde você pode ir, justamente para se proteger, para que você não venha se frustrar, né, consigo mesmo e gerar essas travas emocionais, que é o que nós vamos falar agora. Identificar as travas emocionais que desencadeiam o medo de cantar. Relacionado às travas, nós temos algumas travas emocionais, por exemplo, a trava da aprovação. Relacionada a essa trava, eu digo para você que é o medo do julgamento, dificuldade de tomar decisões, por exemplo, relacionada aí à música, dificuldade de escolher a música, porque às vezes quem tem essa trava da aprovação quer escolher uma música para que as pessoas gostem daquela música, e não a música que a própria pessoa, né, que ela mesma decidiu cantar, né? Então a pessoa quer escolher uma música para impressionar, né, o público, porque aquela música, eu tenho até uma experiência pessoal que é relacionada a um concurso. Eu nunca fui muito de participar de concurso, mas eu participei de um há uns anos atrás, eu chuto aí uns 8 anos atrás, ou mais, não, bem mais, acho que 10 anos atrás. Participei de um concurso e eu queria cantar uma música, mas a música que eu queria, eu achei ela muito melódica, eu queria uma música assim mais pesada, mais impactante. Não que seja errado, né, escolher uma música impactante para um concurso, tudo bem. Mas se aquela música impactante já for a música que você quer, tudo bem. Mas no fundo eu queria uma outra música. Daí eu escolhi uma música mais impactante. Fiquei em 5º lugar, se não me engano, ali no concurso. Mas quando terminou eu senti que se eu escolhesse a outra música, iria ser melhor. Até porque a vibe ali estava toda naquela linha melódica, né? As outras pessoas tinham escolhido músicas mais melódicas e eu escolhi ali uma música um pouco mais pesada. Não que seja errado, como eu falei, você tem que escolher aquilo que está no seu coração. Só que eu não escolhi o que estava no meu coração, porque no meu coração estava uma outra música, uma música mais melódica, e eu acabei escolhendo algo para impressionar. Então o erro está aí, é quando a gente quer impressionar por conta de querer a aprovação das pessoas, em primeiro lugar, e não eu aprovar a música, né? Então a trava da aprovação, ela gera isso na gente, né? A busca constante por aprovação, a baixa autoestima, o sentimento de insatisfação. Então eu tinha essa trava da aprovação. Tem também a trava da autoconfiança, que é você evitar, quem não é autoconfiante, por exemplo, evita situações desafiadoras. Como eu falei no começo sobre o medo. O medo, ele paralisa tanto que ele impede, às vezes, a gente de realizar algo que a gente nem tentou. Então, a gente evita situações desafiadoras, quem tem essa trava emocional da autoconfiança. Busca constante também por aprovação, porque a pessoa precisa que alguém aprove o que ela fez. Eu, por exemplo, antigamente, depois que eu ministrava um louvor, sempre ficava perguntando como foi? E às vezes quando vinha uma resposta que não era o que eu queria, eu logo desanimava.
Eu desanimava, me frustrava, porque eu tinha, assim, não tinha autoconfiança. E gera isso, a baixa autoestima. E tem também a trava emocional da perfeição. Essa é uma que pega também, porque a gente tem que entender que a gente não é de fato perfeito, nunca vamos ser. E relacionado à música também não tem ninguém perfeito. Nós vemos pessoas grandes na música, por exemplo, às vezes desafinando, errando até letra de música, porque ninguém é perfeito, não tem como endeusar nomes grandes até da música achando que nunca vão cometer erro, né? E você não é diferente, eu não sou diferente, nós erramos. E essa trava da aprovação, quem tem, se fere mais ainda, porque é uma pessoa muito rígida consigo mesmo em relação às regras, em relação aos padrões. Eu andei um tempo assim, muito rígida em relação a cada detalhe. Não que seja errado você buscar fazer o melhor. Isso é o mais correto, buscar fazer o melhor, principalmente quando se trata de fazer o melhor não para a gente, mas sim para o motivo real de estarmos, quem ministra em igrejas, né, por exemplo, o motivo real de estarmos ministrando. Então, para quem é esse louvor, nada mais justo do que darmos aí o nosso melhor. Mas e quando acontece desafinar aqui, de repente errar um ritmo ali? Quem tem essa trava emocional da perfeição é uma pessoa que se frustra, é uma pessoa que lida muito rigidamente consigo mesmo. Então, essa trava emocional da perfeição, se você tem essa trava, você precisa, não só ela, quanto as outras também, a autoconfiança, a trava da autoconfiança e da aprovação, você precisa de fato tratar isso, identificar e tratar. Eu tenho uma lista de critérios para que você venha se enquadrar em uma dessas travas e você venha saber tratar. Só que para isso é necessário um ambiente totalmente separado. Nesse ambiente aqui do workshop não tem como identificar, até porque eu não sei quem está assistindo, não tem como identificar e travar. Mas eu tenho um outro ambiente totalmente reservado para alunos da Audácia, a qual nós vamos ali em um ambiente em grupo identificar as travas e te ajudar e tratá-las, achar a origem, né? Porque algumas travas, né, entrando mais profundo, por exemplo, algumas travas relacionadas à autoconfiança, à aprovação, como eu falei, a trava da perfeição, ela acaba ali embarreirando com a música, mas às vezes não tem nada a ver. Às vezes você adquiriu aí essa trava por conta de outra situação da sua vida. Aí você leva isso para outras situações, trabalho, música, outras situações. Tem pessoas que se cobram muito, tem donas de casa, por exemplo, que se cobram muito em relação à perfeição da casa. Então, esse assunto é muito extenso e é algo que a gente não pode, não tem como, de fato, fixar muito nesse assunto aqui. Mas nós temos um ambiente, depois eu vou te falar como você vai acessar esse ambiente da área de alunos da Audácia, para que a gente venha ajudar e identificar essas suas travas que te limitam de realizar uma apresentação aí eficaz e te ajudar a tratar. Relacionado às travas emocionais, é um sentimento que te impede ou atrapalha de realizar algo. Pode surgir devido a situações vivenciadas como maus tratos, como eu falei, às vezes não tem nada a ver com a música, mas aí embarreirou, porque a música é o que você gosta de fazer, mas tem algo te travando. Maus tratos, abuso, abandono, traumas, rejeição, entre outros eventos adversos, né? As travas, existem várias outras, mas relacionado à música, gostei aqui dessas três, que é a trava da aprovação, a trava da autoconfiança e a trava da perfeição. Porque eu, como uma pessoa que já tive muito medo de cantar, me identifiquei com elas relacionada a quem eu era. Hoje, eu já fui totalmente desbloqueada relacionada a essas travas. Hoje eu não tenho mais essa questão de ter que ser perfeita. Hoje eu tenho autoconfiança naquilo que eu faço e eu não me preocupo mais em ser aprovada pelas pessoas. Em primeiro lugar, eu quero ser aprovada por Deus. Em segundo lugar, eu quero, né, ser aprovada por mim mesmo. Saber que eu fiz aquilo, escolhi aquela música de coração, saber que eu fiz o meu melhor, enfim. Vamos aqui para o segundo pilar da inteligência emocional, que é o autocontrole. O autocontrole é a capacidade de controlar as emoções, pensamentos e comportamentos para alcançar os objetivos. E eu trouxe também 3 estratégias para que a gente venha adquirir aí o autocontrole. Estratégias para lidar com a ansiedade e o nervosismo antes de cantar, né? Existe uma estratégia que é a respiração diafragmática, que é você respirar fundo pelo nariz, segurar o ar por 3 ou 4 segundos e soltar o ar pela boca. Se você fizer isso
umas 10 vezes ou até você realmente se acalmar, você vai ver muito resultado. Essa respiração também é chamada de respiração quadrada, que é você respirar fundo, soltar o ar, respirar de novo. Aí você vai fazer ali imaginário um quadrado na mente, e essa também é uma respiração quadrada, mais conhecida como respiração diafragmática. Essa respiração ela vai te acalmar, ela vai tranquilizar os seus nervos, digamos assim. E eu já usei muito, eu já fiz muito, eu já precisei. Eu tive uma época da minha vida que eu desenvolvi crise de ansiedade, não por conta de cantar, mas cantar para mim me gerava crise de ansiedade. Então eu necessitava fazer aqueles exercícios de respiração. Já teve até uma vez em que eu fui me apresentar, fui cantar, mas era em grupo. Na verdade não era cantar, era outra situação. A gente foi se apresentar e era em grupo, e todas estavam muito nervosas, muito nervosas. E eu estava assim, tranquila. E uma pessoa chegou para mim e disse: Nossa, estamos todos nervosos. Olha como a Monique está. Nem parece que ela vai se apresentar. Mas eu sei que eu identifiquei, isso está dentro do autoconhecimento, identifiquei que de fato eu estava começando a me sentir nervosa, preocupada. Então eu identifiquei e já apliquei o autocontrole. Comecei a fazer exercícios de respiração, e tem muitos outros exercícios dentro da terapia, né? A terapia ensina, a terapia comportamental ensina. Tem técnicas que podem ser aplicadas, que também não tem como a gente falar que são muitas técnicas, precisamos de um ambiente separado para isso. Outras técnicas de visualização, mental, enfim, que a gente pode fazer para acalmar. Então eu apliquei essas técnicas e eu fui vendo ao longo do tempo um resultado assim muito grande na minha vida. E eu ajudava algumas pessoas também que iam se apresentar e estavam nervosas, e eu ensinava algumas técnicas que eu fazia, e eu via ali muito resultado. Só que, né, aqui a técnica da respiração e relaxamento para controlar as emoções durante a performance. E aquilo que você não domina vai te dominar. Essa daqui é uma frase assim que eu carrego, né? Às vezes a gente está de fato com medo de uma situação, com medo de enfrentar o público, por exemplo, com medo de subir num altar para ministrar, porque você não está dominando aquilo que você está fazendo. Você não, por exemplo, você não ensaiou direito, você não conseguiu passar o som com os músicos, ou pessoas que têm muita insegurança em relação à letra da música. É muito ruim quando você não está seguro na letra, não está firme na letra da música. Então, isso tudo gera insegurança. Então, se você não controlar isso, aí vai ficar difícil de você realizar a apresentação que você gostaria. Então, você vai também se auto-sabotar. Você precisa dominar, está dentro do autocontrole também. Por que está dentro do autocontrole? Porque é o dia da apresentação, ao invés de você fazer qualquer outra coisa, você separa um tempo do seu dia para ensaiar. Você tem que separar minutos antes da sua apresentação para fazer o exercício vocal. Isso está dentro do autocontrole. Por quê? Porque você precisa controlar o que você vai fazer. Você precisa se autocontrolar. Um pouco antes da apresentação, o que você tem feito? Você tem dominado os seus ensaios particulares? Você tem dominado o que você come, o que você bebe? Porque se você vai se apresentar, por exemplo, você não pode beber café pouco antes da apresentação. Existe um tempo para que você venha ingerir certos alimentos, para que ele não venha te atrapalhar. Você precisa beber bastante água durante o dia, para que você fique hidratado. Poucas pessoas sabem que poucos minutos antes da apresentação, ou até durante a apresentação, não é bom beber muita água, porque assim você acaba, de repente, ali causando soluço, coisa que não é muito adequado para o momento que você vai estar cantando. Então, a água ela tem que ser ingerida durante o dia. No momento que você vai estar cantando, não tem como, porque isso vai te atrapalhar. Chocolate, por exemplo. Existe uma lista, uma série de cuidados que você tem que ter com as suas cordas vocais. Só que esses cuidados, todos esses cuidados, seria uma aula, né, que nós temos dentro da plataforma do aluno, e é uma aula muito extensa, é uma lista de coisas, e cada alimento tem o seu porquê não ingerir e o porquê alguns são mais indicados para ingerir. Então é necessário aqui um tempo muito maior para a gente falar disso. Mas o principal é que você entenda, aquilo que você não domina vai te dominar. Então você precisa dominar o que você vai ingerir, o que você vai fazer, né? Por exemplo, os seus exercícios vocais, né? Para que você venha fazer uma apresentação eficaz. Próximo pilar, o terceiro, que é a empatia. Psicologicamente, empatia é a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente, né? Caso esteja na mesma situação vivenciada por ela. Relacionada à empatia, o que nós temos para dizer? Eu te pergunto, o que a congregação precisa naquele momento? Então, você tem que entender, né, se colocar no lugar
Eu falo muito plateia, né? Porque aqui eu posso estar falando para pessoas que não são de ambiente evangélico, né, ambiente gospel, enfim. Então eu falo plateia, mas na igreja a gente costuma, né, dar outros nomes, enfim, para congregação, para comunidade. Você tem que se colocar no lugar da igreja, da comunidade, que as pessoas estão ali precisando ou tendo de fato que fazer, porque o louvor ele tem uma finalidade e essa finalidade precisa ser atingida quando você sobe no altar. Só que você tem que entender, se colocar no lugar, né, dos espectadores, entender o que a igreja precisa de fato receber. E isso está muito dentro da empatia. A gente não sobe no altar para cantar para a gente. Não. É, em primeiro lugar, para adorar ao nome do Senhor e para levar a igreja à adoração. Então, olha como a empatia tem a ver. É a gente entender o que a igreja precisa. Então, desenvolver esse pilar da inteligência emocional é muito importante. A importância de se conectar com a plateia e transmitir emoções através da música. É importante transmitir a emoção. Imagina você estar lá, né, sentado na plateia e a pessoa que está cantando não transmite uma emoção no que está cantando, no que está falando. O que você está cantando tem que ter a ver com as suas expressões. Se você está cantando, por exemplo, uma música alegre, sua expressão tem que ser alegre. Se você está cantando uma música mais melódica, é uma música que puxa mais para uma oração, uma adoração, então a sua expressão tem que estar de acordo com aquilo que você está cantando. E é isso que você precisa desenvolver, a empatia, entender que eu não gosto de expressar muito, mas as pessoas precisam ver a expressão daquilo que você está cantando. Então é necessário desenvolver essa habilidade, entender que você não está subindo lá para cantar só para você. Né? Você precisa levar a igreja à adoração, e isso não é só a voz, também a sua expressão está ali também, atuando juntamente. Né? Dentro da empatia, eu gostaria aqui de enfatizar relacionado à forma também que a gente canta. Tem muitos louvores que são congregacionais e tem muitos louvores que são com muitos arranjos, né? E tem pessoas de fato que gostam de colocar muitos arranjos na música, isso não é errado, mas principalmente quem canta precisa ter o cuidado, porque desenvolver essa habilidade da empatia é o seguinte: quem está ali cantando, a igreja, ela precisa adorar a Deus através do meu louvor. Então, isso é até muito polêmico, né, eu falar sobre isso. Mas se eu estou cantando e do começo ao fim eu aplico na música ali todas as técnicas que o canto tem, muitos melismas, apogiatura, coloco de tudo numa música só. Aí eu pergunto, a igreja vai conseguir acompanhar aquele louvor? A igreja vai conseguir literalmente cantar junto? A igreja vai conseguir adorar como deveria se eu aplicar do começo ao fim, já nas primeiras notas, aplicar aí todos os melismas que aquela escala tem, todas as apogiaturas? Eu não quero aqui dizer que é errado colocar ali ornamentos na música, não é errado, mas eu creio que existem momentos certos para ser aplicados, né? Porque se nós aplicarmos isso do começo ao fim, mudarmos muito o ritmo da música, as nuances da música, a igreja não vai conseguir acompanhar. A igreja, de fato, eu já vi, já presenciei, né? A igreja simplesmente parada, olhando para o cantor, né? Porque a igreja não estava conseguindo acompanhar devido a todos os arranjos que foram colocados, devido a tudo ali que foi transformado e moldado para ele próprio. Ele sim sabe, né, o que ele vai fazer na parte X, mas quem está ali embaixo buscando adorar, buscando cantar junto, não consegue. Então, desenvolver essa habilidade é entender. Eu sei fazer tudo isso, eu sei fazer melisma, eu sei fazer apogiatura, mas existe um momento certo de fazer, existe um ambiente certo de você aplicar, por exemplo, de forma com mais frequência, num concurso, por exemplo. Num concurso de música é um ambiente de você mostrar suas técnicas, de você mostrar o que você sabe. Né? Num ambiente congregacional, é um ambiente de você aplicar nos momentos certos, porque também não acho errado aplicar melismas, fazer apogiatura, não acho errado, mas existem momentos certos para isso, porque a minha finalidade ali mesmo não é mostrar o que eu sei, é levar a igreja à adoração, é elevar a igreja a um nível de contato com Deus. E isso a gente também ali ensina no curso de louvor e adoração que nós temos lá na plataforma do aluno Audácia. No curso de louvor e adoração a gente vai poder entrar mais a fundo nesse assunto. E também relacionado à empatia, a empatia com os músicos, essa parte que eu achei assim, muito engraçada, porque relacionado aos músicos, a gente às vezes só se preocupa com quem vai cantar. E os músicos a gente acaba deixando em segundo plano. Quantas vezes eu já fiz isso? Vamos ouvir ali com a oportunidade. A gente vai, pega o microfone e puxa o louvor. Não se comunica com o músico, não diz que música vai cantar, não combina o tom da música antes. Eu já fiz isso.
já várias vezes, mas a partir do momento que eu comecei a desenvolver a inteligência emocional e a apliquei ao canto, eu entendi, não, peraí, eu preciso comunicar com os músicos, eu preciso que eles saibam qual é o louvor e qual é o tom. Já teve vezes em que eu não fiz isso, né, há uns anos atrás, e eu iniciei um louvor e só quando chegou no coro acharam um tom, porque eu não posso exigir que nas primeiras notas ele saiba o tom que eu estou. É óbvio que um músico ele tem que ter a preparação para, digamos ali, se virar nos 30. Eu entendo isso. Mas para que eu desenvolva a empatia, eu preciso entender que se eu posso facilitar, por que eu não vou facilitar? Se eu posso até me beneficiar desenvolvendo essa habilidade. Porque eu comunico com os músicos e quando eu subir para realizar a minha apresentação, o músico já vai estar ali realizando a introdução da música, enquanto você sai da igreja, e aquele som já vai entrando no seu ouvido e você já vai se familiarizando com aquelas notas. Então, olha que facilidade, né? Até porque é muito mais difícil acharmos o tom inicial de uma música sem nenhuma base instrumental. É muito mais difícil. Então, olha que harmonioso é desenvolver essa empatia. É se comunicar com os músicos para que tudo flua de forma mais harmônica. Então, desenvolver essa habilidade, ela é fundamental, a empatia é fundamental para que você venha realizar uma apresentação eficaz, que é você atingir a finalidade de fato da sua apresentação. Agora nós vamos falar sobre o quarto pilar da inteligência emocional, que são os relacionamentos interpessoais. O que é isso? É a interação e conexão entre duas ou mais pessoas, que pode acontecer em diversos contextos, como na família, no trabalho, entre amigos, na comunidade ou em qualquer outro grupo social, inclusive aí na igreja, né, no meio cristão. Relacionamento interpessoal é isso, são as suas relações. Então vamos aqui, eu separei duas dicas aqui muito interessantes para que a gente venha desenvolver essa habilidade. Criar conexões e parcerias para fortalecer a confiança em si mesmo como cantor. Essas conexões e parcerias é literalmente o que está escrito aqui, é você fazer parcerias, é você colar, né, a gíria aí, né, do carioca, você colar com as pessoas certas, é você estar do lado de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Se você ali quer desenvolver, por exemplo, a habilidade de fazer outras vozes, né, de fazer ali divisão de voz, então você tem que de fato estar do lado de pessoas que já sabem fazer isso, que têm essa habilidade, que já desenvolveram essa habilidade. Por exemplo, participar do Ministério de Louvor da sua igreja, participar de corais, ainda que o coral não seja da sua igreja, mas existem corais aí que você consegue participar, porque são corais que pessoas participam de uma igreja e às vezes é de outra, né? Não tem uma denominação. Então você consegue participar, inclusive o que desenvolveu em mim a habilidade, né, de saber fazer a divisão de voz foi eu participar de um coral, né? Há 10 ou 11 anos atrás eu participei de um coral. Na verdade, o primeiro coral que eu participei foi na escola, ali antes do ensino médio. Eu participei de um coral chamado Vozes, que elevam, de uma escola muito conhecida aqui no meu bairro. E foi o primeiro coral que eu participei, mas ali não tinha muita divisão de voz. Ali eu desenvolvi, eu era muito tímida, então ali eu desenvolvi justamente o que essa habilidade fala, relacionamento interpessoal. Eu consegui desenvolver essa questão de conversar mais com as pessoas, de falar mais, né? Já participava de Ministério de Louvor, mas sempre fui muito tímida, então eu conheci pessoas diferentes, né? Então isso me ajudou muito e anos depois eu vinha participar de um coral, onde de fato eu aprendi, ali foi a escola, digamos assim, um coral é uma escola, gente, para quem quer aprender a divisão de voz, porque em um coral você tem que desenvolver a educação vocal em um nível assim muito elevado, para que você não atrapalhe quem está do seu lado. Então você ali aprende a ficar com o ouvido muito melhor, você escuta e você já consegue reproduzir, é óbvio, com bastante ensaio, com bastante entrega. Essa é a palavra. Se você quer fazer divisão de voz, se você quer participar de um coral, você tem que estar entregue àquilo, porque não é só um ensaio ali de fato, é você ensaiar também em casa, é você fazer os seus exercícios em casa. Participar de um coral é algo muito sério. Eu não digo aqui para você participar de um coral somente para desenvolver essa habilidade, não, você tem que querer de fato desenvolver essa habilidade, mas também estar disposto a se entregar, porque tem vários requisitos, você tem que ter tempo para se dedicar àquele coral, porque senão você mais atrapalha o coral do que ajuda. Então, de fato, participar de coral, o Ministério de Louvor desenvolve muito essa habilidade, sim, de relacionamentos interpessoais, além de ajudar a você treinar, né, desenvolver a questão da divisão
divisão vocal, vai te ajudar na educação vocal. Inclusive, nós vamos falar disso lá na área do aluno da Audácia, nós vamos falar disso, porque nós temos um curso específico, né, para canto em grupo, então nós vamos poder falar com muito mais detalhes sobre isso lá nesse curso, tá? Tem também aqui um bom relacionamento com as pessoas do departamento que você participa. Aí você decidiu participar de um departamento e você agora desenvolveu essa habilidade, só que você tem que manter aquilo, você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas daquele grupo, daquele departamento, principalmente se é num ambiente cristão. A própria palavra do Senhor diz em Salmos 133:1, quão bom, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então olha aí, um dos pilares da inteligência emocional na Bíblia, há milhares de anos. Vou falar sobre união, falar sobre unidade. Eu já fui líder de coral, por 2 anos, 1 ano e pouco, quase 2 anos, e uma das coisas que eu mais falava era sobre a união, era sobre falar uma língua só, era sobre a unidade. A Bíblia fala várias vezes a importância da unidade, e esse pilar, relacionamentos interpessoais, criar isso e manter requer de fato desenvolver essa habilidade, relacionamentos interpessoais, não só se relacionar, e sim manter, e sim viver em unidade, viver em união, como a Bíblia mesmo nos orienta. Bom, então agora o próximo pilar aqui, e o último, é a automotivação. Esse aqui é assim, um dos pilares que eu gosto muito, muito mesmo, porque eu acho muito importante que você venha desenvolver a automotivação e não depender de fato de alguém te motivar para fazer algo. Vamos aqui ler, é a capacidade de encontrar dentro de si a motivação para alcançar os seus objetivos, mesmo quando enfrenta desafios. Eu até frisei a palavra enfrenta, enfrenta desafios. É um impulso interno que não depende de fatores externos. Olha que interessante. Eu vou ler de novo e você presta bastante atenção nessa frase. É um impulso interno que não depende de fatores externos, como recompensas ou reconhecimento dos outros. Lembra quando nós falamos das travas emocionais? Aquela pessoa que tem a trava ali da necessidade da aprovação das pessoas, É a trava da aprovação. Então, é a pessoa o tempo todo querendo ser aprovada pelas pessoas. Então, aqui na automotivação, nesse último pilar da inteligência emocional, a automotivação ela vem nos trazer essa ideia de que não dependermos dos estímulos externos, e sim de uma força, digamos assim, interna, para que você não venha desanimar, para que você não venha desistir, para que você não deixe o medo da opinião das pessoas te dominar. E eu trouxe aqui 3 dicas para que você venha desenvolver a automotivação, e uma delas é manter a saúde vocal. Boa alimentação para ter energia é fundamental. É engraçado quando a gente fala de automotivação, é necessário entender também essa questão biológica. Uma motivação que não é só essa questão da mente, e sim a energia de fato. Porque não adianta você se automotivar em relação à sua mente, eu posso, eu consigo, enfim, eu vou conseguir, eu vou tentar de novo. Não adianta você fazer isso, se você de fato não se alimentar direito no dia em que você for realizar a sua apresentação, porque aí você não vai ter a energia que seu corpo precisa. Por exemplo, pessoas que cantam 3, 4 músicas, tem ministério de louvor que cantam aí, por exemplo, quem vai realizar uma cantata, já participei de cantata, e é aquela situação de você ficar, por exemplo, 40 minutos e 1 hora em pé, para que haja todo um contexto, daquela cantata de Natal, por exemplo, que eu já ajudei ali a organizar justamente no coral qual fazia parte. E ali nós tínhamos que ficar em pé durante a realização da cantata, porque vinha teatro, vinha dança. Então imagina se a pessoa não tivesse alimentado direito. Então não adianta você se automotivar em relação à mente, eu posso, eu consigo, se você não se alimentar direito. Então você não vai ter energia, você não vai estar motivado, entendeu? Para realizar ali aquilo que você deve realizar. Então vamos lá, criar uma lista de metas e objetivos pessoais como cantor e desenvolver um plano de ação para alcançá-los. Gente, isso é muito importante, muito importante. Quais são, anota aí num papel agora, quais são as suas metas como cantor? Um exemplo, hoje você é uma pessoa que você simplesmente gosta de cantar, tudo bem, e aí você quer avançar. O que você vai fazer para avançar? O que você vai fazer para avançar?
qual é o seu plano de ação, porque agora você decidiu que quer avançar, até porque se você não quisesse avançar, você não estaria ouvindo esse workshop, a qual está te ensinando a associar os 5 pilares da inteligência emocional ao canto. Então você decidiu avançar. Agora, qual é o seu plano de ação? O que você tem que fazer para avançar nessa questão como músico, como cantor, enfim, né? Como adorador, seja lá como você quer se denominar. Mas qual é o seu plano de ação, né? O meu plano de ação foi, eu determinei, eu quero ir mais além, né? Não vou nem dizer o tempo para que eu não erre, mas quando eu era na minha juventude ainda, lá eu determinei, eu quero avançar. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi estudar música, estudar o canto. Então, eu comecei a estudar canto, fiz aulas particulares de canto. Logo após, ali eu já me desenvolvi muito, logo após eu decidi, eu quero aprender, aperfeiçoar a divisão de voz. Eu via as pessoas fazendo a minha divisão e eu achava lindo e eu falei, eu quero também, eu decidi, falei, eu quero. Então eu comecei a bolar ali meu plano de ação. Foi quando eu pensei, vou entrar em um coral, porque eu sei que o coral ele vai me dar a obrigação de aprender e dominar a divisão de voz. E assim eu fiz, entrei em um coral, como eu disse lá, na época escolar ainda, e mais pra frente participei de um coral onde tinha mais intensamente essa questão da divisão de voz, era algo assim mais batido, né? Algo, enfim, mais pesado, né, digamos assim. Então ali foi que eu desenvolvi mesmo essa questão. E aí eu fui mais além, eu falei, minha classificação vocal é contralto, só que eu assim não me conformava em saber somente, em relação à divisão de voz, em saber somente fazer o contralto, né, dentro de uma música. Então, dentro desse coral, eu às vezes cantava também na parte masculina, né, no tenor, e eu às vezes quebrava um galho também no soprano. Então hoje eu consigo, dentro de um grupo de louvor, por exemplo, no Ministério de Louvor, eu consigo atuar em relação à divisão de voz. Se eu precisar fazer a base, eu consigo. Se eu precisar fazer o contralto, eu preciso. Se eu precisar fazer o tenor, eu consigo, né, melhor dizendo. E se eu precisar fazer o soprano, estar no naipe do soprano, eu consigo. Porque eu não me conformei, de fato, a aprender só ali dentro do que era a minha classificação. Então esse foi meu plano de ação. Eu quero aprender mais, eu quero ir um pouco além. Então, baseado nesse plano de ação, foi que eu comecei a fazer coisas para que eu viesse desenvolver, né? Para que eu desenvolvesse. Então você precisa anotar de fato, pegar um papel, uma caneta e anotar qual o seu plano de ação, né? Como músico, qual o seu plano de ação, né? Até onde você quer chegar, né? E de fato hoje eu estou realizando aí mais uma etapa, né, do meu plano de ação, que é ensinar, que é transmitir para as pessoas tudo isso que eu aprendi ao longo de uma vida. E hoje eu estou aí riscando na minha lista, no meu plano de ação, mais uma missão cumprida, mais uma tarefa, né, cumprida, que é ensinar, que é, sabe, abrir para a pessoa de fato o que eu fiz para conseguir alcançar os níveis que eu alcancei, assim, de coisas que eu consegui conquistar, que eu vi, nossa, foi por causa desse caminho que eu consegui chegar aonde eu cheguei, que eu consegui de fato ajudar pessoas também, já ajudei pessoas que de fato já tinham desistido de cantar, pessoas que se frustraram e subirem em um altar. Já presenciei, na verdade, uma pessoa ministrando ali um louvor, e essa pessoa, ela tirou a música em um tom errado, não adequado para a voz dela, melhor dizendo, para a classificação vocal dela, e ela desafinou não só em uma parte, sim, quase que o final inteiro da música, da metade em diante. E deu para ver a frustração no rosto daquela pessoa, e ela simplesmente disse, eu não vou mais cantar, não vou mais cantar. E ali me pediram para entrar, de fato, e ajudar. Eu entrei em contato com a pessoa, ligação, e conversamos, ligação não, mensagem, perdão, e conversamos, e ali eu comecei a acompanhar, né? Em primeiro lugar, eu trouxe a essa pessoa a consciência de que ela errou, né? Ali nós falamos sobre autoconhecimento. Trouxe a consciência de que ela errou, porque não escolheu a música, aliás, não escolheu o tom correto, né? Provavelmente não se comunicou com os músicos, lembra que nós falamos sobre a empatia? Provavelmente não se comunicou com os músicos, não acertou o tom, não fez passagem de som, enfim. E ali, enfim, não deu certo. Só que eu trouxe a consciência, isso, né, para a pessoa, e fiz ela entender que, baseado nisso, é que a próxima apresentação dela seria, então, uma apresentação eficaz, e ia atingir ali o objetivo daquela apresentação, que é levar a igreja em adoração. Porque, vejamos, se os erros foram esses,
Então, se consertarmos esses erros, então vai dar certo. Né? Essa é a lógica. Inclusive é isso que faz muitas pessoas, né, dentro da terapia a gente analisa, que é isso que faz muitas pessoas entrarem em muitas crises, porque tudo depende da forma que a pessoa interpreta algumas coisas na vida dela. Né? Por exemplo, uma pessoa que simplesmente hoje, por exemplo, vai trabalhar e chega no trabalho, é mandado embora. A pessoa chega no trabalho e é mandada embora. Vamos colocar aí duas pessoas como exemplo, né? A pessoa A e a pessoa B. A pessoa A e a pessoa B chegaram no trabalho e foram mandadas embora. A pessoa A, ela vai lamentar, ela vai, né, entrar em desespero, ela vai, enfim, entrar em contato com alguém e se lamuriar. Enfim, a pessoa A vai seguir essa linha, né, de raciocínio de que tudo está dando errado. Já a pessoa B vai, de repente, ali entender, bom, se isso aconteceu, é porque então eu preciso seguir um outro caminho, é porque tem algo melhor para mim. Ou eu fui mandado embora, então agora é o momento de eu abrir a minha empresa, eu realizar meu sonho de ter a minha empresa. Se eu ajudei essa empresa dessa forma, então eu posso ajudar a mim mesmo agora, pegando aquilo que eu fazia naquela empresa e agora aplicando em uma empresa para mim. Então, a pessoa A e B, a pessoa A seguiu um caminho, a pessoa B seguiu um outro caminho. Foi o que eu falei. Tudo depende da forma que a pessoa interpreta o acontecimento. Então, o mesmo acontecimento, né, foi com duas pessoas diferentes. E cada um deu um destino diferente para aquele fato. Né? Agora nós vamos falar sobre a última parte em relação à automotivação, que é você ter uma citação de automotivação. Escolha uma frase que te deixe animado e mantenha-se motivado através daquela frase. E isso aqui é uma das coisas que eu carrego comigo e assim me faz muito bem. Me faz muito bem, eu vou falar qual é a minha frase, né, de automotivação. Antes eu vou falar duas frases que eu acho que você pode iniciar com essas frases e vai dar super certo, depois você me fala. Vou impactar positivamente o dia de alguém. Quando você tiver de fato o compromisso de estar ministrando um louvor, de estar, né, subindo em um altar e realizando uma ministração, você fala para você mesmo, vou impactar positivamente o dia de alguém. Isso aí é um exercício de automotivação. Você, quando estiver se sentindo incapaz, talvez, né, de conseguir ali cumprir aquilo que foi proposto para você fazer, aí você repete essa frase para você mesmo, eu sou capaz. Eu sou mais forte do que as minhas desculpas. Quando você começar a querer dar desculpa, né, para não cantar. Não vou cantar porque hoje minha garganta, né, a gente fala aquele sinal, minha garganta hoje não tá muito boa, minha garganta não tá legal. Isso tudo é desculpa, é óbvio que tem momentos que a gente tá assim, né, com a garganta um pouco irritada, enfim. Mas já usei também de muitas desculpas dessa na minha adolescência para que eu não recebesse oportunidade por medo, né? Essa é a verdade. É por isso que eu entendo perfeitamente o que você sente quando você rejeita uma oportunidade de ministrar. Mas aí você diz para você mesma, eu sou mais forte do que as minhas desculpas. E tem uma frase que assim é minha particular, que eu gosto muito, que vou cumprir essa missão. E essa é uma frase que eu passava muito lá no coral qual eu liderava, né, junto com uma amiga querida, e eu gostava muito de usar essa frase quando tínhamos ali uma meta, por exemplo, um dia de uma apresentação, uma cantata de Natal, por exemplo, eu sempre chegava no ensaio e dizia, vamos lá, vamos cumprir essa missão, vai dar tudo certo, a gente consegue. Então, você precisa se automotivar, não fique esperando das pessoas essa motivação. Como a gente leu, a automotivação é isso, é um impulso interno que não depende de fatores externos, e nem de recompensas ou de reconhecimento dos outros. Né? Então, finalizado aqui essa parte, vamos só recapitular, né, estratégias para desenvolver a inteligência emocional. Tudo isso que nós falamos se resume nisso. Praticar a autorreflexão, analisando suas emoções e pensamentos em diferentes situações. Desenvolva a empatia, entendendo as emoções dos outros. Nós falamos da empatia. Pratique a autorregulação emocional, utilizando técnicas de relaxamento. Falamos sobre relaxamento. Está dentro do autocontrole, né? Busque apoio emocional, compartilhando suas emoções com pessoas de confiança. Isso é muito importante. Diante de tudo que eu falei, se ainda assim você achar que precisa de uma ajuda a mais, de um acompanhamento mais intenso, de um acompanhamento mais lado a lado, mais intenso, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, para que você venha falar diretamente comigo no WhatsApp, para que a gente venha tratar, para que a gente venha identificar as travas emocionais que levaram você para essa situação a qual você está hoje, que te impede ainda com tudo isso que nós falamos
que te impede de fato cumprir. Quantas pessoas com um chamado, né, para ministério de louvor, para subir no altar, impactar vidas, né, transformar vidas, curar pessoas através do louvor. Muitas pessoas com esse chamado, chamadas por Deus, mas estão bloqueadas pelo medo, estão bloqueadas pelas travas que nós falamos, as travas emocionais, falta de confiança, sabe, aquela situação de se cobrar muito, né, e às vezes no ambiente religioso a gente tende muito a não dar atenção para esses problemas emocionais. Graças a Deus, nos últimos anos, inclusive a igreja tem se levantado muito com palestras em relação à saúde mental, e isso tem ajudado muito. Só que essa área do canto, os músicos, os cantores, não são assim, não é dado tanta atenção para essas pessoas. Pelo contrário, é muito cobrado, né? Mas são oferecidos poucos recursos, né? Existem muitos recursos aí, por exemplo, aulas de canto, aí fazem workshop de música, mas pouco se é falado sobre a saúde mental dos músicos, dos ministros. Pouco é falado sobre a saúde mental dos músicos, também os instrumentistas, até porque a inteligência emocional ela deve ser aí desenvolvida por todos. Eu estou falando aqui em específico para cantores, mas se você é músico e está me ouvindo, você pode aplicar a inteligência emocional também na sua banda, enfim, para que vocês venham ter mais harmonia, tudo isso que nós já falamos, né? Então, recapitulando, em relação a tudo que falamos, se você precisar de uma ajuda, de um apoio mais intenso, eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp para que você venha procurar e a gente venha aí sondar, buscar quais são as travas emocionais que estão te impedindo de cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. E agora eu venho apresentar para você, em primeira mão, a nossa plataforma do Aluno Audácia. Eu quero aqui apresentar para você o lugar onde você vai poder estudar. Nós vamos falar sobre os cursos que nós vamos ter aqui nessa plataforma. E, inclusive, a Audácia Musical é algo que Deus colocou no meu coração já tem um tempo. E agora, em parceria com a IEC, que é uma escola de cursos teológicos, a qual o diretor é o pastor Mauro, meu esposo. E nós estamos em parceria para oferecer, né, para os músicos essa gama, esse leque de cursos, a qual vocês vão ver agora aqui na plataforma. Tá? Todos os cursos têm certificado, reconhecido nacionalmente. Na verdade, essa é uma plataforma onde o aluno vai pagar uma taxa única e vai ter acesso a esses 4 cursos que já estão disponíveis na plataforma. Essa plataforma praticamente algo único, é algo inovador, é algo a qual o aluno ele vai aprender do começo, falando ali sobre inteligência emocional, mas também o canto e também louvor e adoração, e também no final tem uma surpresinha, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então essa aqui é a plataforma, tá, a qual vocês vão estudar, e aqui vamos começar com o curso de canto inteligente. Curso Canto Inteligente é justamente um curso mais aprofundado sobre isso que nós acabamos de falar. Nós falamos aqui, já deve ter mais de 1 hora esse vídeo, mas ainda assim existem muitas outras coisas para ser falado, existem muitas outras coisas para que a gente venha abordar. E os detalhes desse curso, né, o que nós vamos estudar nesse curso é a inteligência emocional, as emoções. Nós vamos falar mais aprofundado sobre o autoconhecimento, técnicas de relaxamento, automotivação, empatia, relacionamentos interpessoais e muito mais. Esse muito mais são práticas. Esse muito mais é um conteúdo assim muito didático, é um conteúdo a qual a gente quer preparar de fato o músico ou o cantor para encarar os problemas que vão acontecer em relação à decisão de ser um cantor, a decisão de participar de um ministério de louvor, para que você venha estar preparado para encarar os desafios que acontecem ao longo do percurso da vida de quem decide cumprir esse chamado que Deus te deu. Nós vamos ter também na plataforma o curso de louvor e adoração. Esse curso de louvor e adoração, ele é ministrado pelo pastor Mauro, teólogo, hebraísta. Nós temos também outros cursos lá no Instagram da IEX, eu vou deixar aqui também o link aqui na descrição para que você venha acessar todos os outros cursos que nós temos, mas relacionado ao curso de louvor e adoração que está dentro da plataforma, nós iremos falar sobre os fundamentos bíblicos do louvor e adoração, a diferença entre louvor e adoração. Qual é a diferença, você sabe, de louvar e adorar? A importância do coração no louvor e na adoração. A música como instrumento de louvor e adoração. A influência do louvor na adoração, do louvor e adoração na vida diária, né? Desafios e tendências atuais no louvor e adoração e muito mais, né? Não tem como a gente falar aqui tudo que vai ser estudado. Realmente, para que você
tem acesso aqui, vai ser de forma simples, vai ser de forma bem simplificada. Você, com apenas um clique, você já vai ter acesso a todos esses cursos de uma vez só. Nós vamos ter também o curso Canto do Zero. Esse nome, eu dei esse nome porque eu lembro que na época que eu iniciei, foi um pouco difícil, até uma época com a internet, né, não era tão acessível, mas hoje, com a internet sendo muito acessível, né, para todos, eu vejo como até mais difícil. Por quê? Porque quem está começando, né, hoje na música, quando você abre no YouTube e coloca lá canto, você acha muita coisa que não é ainda o momento do aluno que está iniciando o canto aprender, não é o momento. Por exemplo, nós vemos muitas pessoas que não sabem nem a sua classificação vocal ainda e já quer estudar melisma, e já quer estudar apogiatura, e já quer saber sobre partitura, né? Então, aqui nesse curso Canto do Zero, ele é um curso mesmo formado para iniciante, onde você vai aprender. Eu costumo falar que esse curso daria também esse nome para ele de Beabá do Canto. É onde você vai pegar lá desde o comecinho do canto, entender os fundamentos. Aqui nós vamos falar aqui o que é a voz, respiração, a postura correta, a classificação vocal. Eu cheguei a comprar um curso, né, há um tempo atrás, a qual eu estava querendo me reciclar e tal, tem um tempo. Aprender coisas novas, não queria aprender coisas novas. E nesse curso não foi passado sobre classificação vocal, né? E aqui na Audácia Musical nós temos esse cuidado. O aluno, ele precisa, praticamente antes de qualquer coisa, saber qual é a sua classificação vocal. Isso é fundamental. Na verdade, isso é a base, porque exercícios, por exemplo, de aquecimento, vocalize, eles são determinados para cada pessoa de acordo com a sua classificação vocal. Existem exercícios que dá para fazer aquele conjuntão, né? Legal. Mas em casa é bom que você faça o exercício vocal. Se você é tenor, você vai fazer o teu exercício vocal para tenor. Se você é contralto, tem um exercício vocal adequado, soprano, assim por diante. Então, é fundamental em uma aula de canto o aluno saber qual é a sua classificação vocal. E aqui nós temos esse cuidado de fazer isso logo em primeiro lugar, né? Os primeiros exercícios de vocalização, exercícios para melhorar a afinação, a articulação, a dicção, a ressonância, vibrato. Como se preparar para uma apresentação? Você sabe como se preparar para uma apresentação? Isso é muito importante. Não adianta saber todas as técnicas se não souber o que eu chamo aqui de ensaio eficaz, né? Como ensaiar de forma eficaz. Será que você sabe todos os passos, né, ideais para que você tenha um ensaio eficaz, para você se preparar para a sua apresentação? Então nós vamos falar tudo isso lá e muito mais. Não tem como falar aqui tudo que nós vamos estudar. Até porque é uma surpresa, né? Só vai saber quem de fato se inscrever e entrar na turma. E a surpresa é esse curso, né, de canto em grupo, que é algo que eu estava ali meio em dúvida se colocava ou não, mas eu não poderia deixar o meu aluno, né, o aluno Audácia Musical, se formar sem entender de fato como cantar em grupo. Muitas pessoas fazem ali curso de canto e tal, e acham que a partir dali já estão preparados de fato para encarar um ministério de louvor. Gente, não é fácil encarar um ministério de louvor se você não tiver o preparo vocal e também se você não tiver algumas instruções sobre como cantar em grupo. Eu já participei de ministério de louvor, a qual praticamente é como se a gente fosse, né, jogado no mar sem saber nadar, né? E tem muitos locais que ainda até hoje fazem isso. Não prepara a pessoa, né, para exercer aquela função. Aqui na Audácia Musical a gente quer preparar o aluno do começo ao fim, para que ele possa de fato estar pronto para encarar um ministério de louvor, para encarar um canto em coral, porque de fato parece que é algo muito simples, mas não é tão simples assim. Quando você vê aqui o que nós vamos estudar, você vai entender fundamentos da educação vocal. Sabe o que é educação vocal? Isso nós vamos aprender lá. Trabalho em equipe, sincronia, repertório e performance, técnicas para ensaiar em grupo. É diferente ensaiar em grupo e ensaiar sozinho, é muito diferente. Presença de palco, interação com o público e muito mais. Então, essa é a plataforma a qual você vai ter acesso. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, para que você tenha acesso, para que você veja de fato como que é por dentro e que você sinta-se, né, parte desse grupo de pessoas que estão dispostas a aprender mais, a buscar mais conhecimento, a se aprimorar para de fato cumprir o seu chamado da forma correta. Quantas pessoas estão subindo em altares, é assunto polêmico, mas eu preciso de fato ser fiel àquilo que eu acredito, naquilo que eu penso. Muitas pessoas subindo em altares sem preparo nenhum, sendo colocadas em departamentos de louvor pela necessidade
pela necessidade da igreja, né, ou pela necessidade, enfim, necessidade que eu digo é que, para que não fique sem o departamento. Eu até entendo que por emergência às vezes é necessário, mas quantas igrejas, né, não se preocupando em preparar aquele departamento, em preparar aquele grupo, né? Ou quando prepara é somente com a parte vocal, né? Esquecendo essa parte da saúde mental, porque é muito cobrado. O Ministério de Louvor é muito cobrado. Então, se você faz parte do departamento de louvor já e ainda não tem de fato, acha que não tem o preparo, essa plataforma é para você. Se você está querendo entrar no departamento de louvor da sua igreja, tem departamentos, tem igrejas que fazem audição, né? Então, se você quer se preparar para fazer a sua audição, essa plataforma é para você. Se você já louva, já está em ministério de louvor, já tem tempo, mas ainda não entende de fato a questão do louvor e adoração, diferença, qual é a sua função, então essa plataforma também é para você. Se você está querendo enfrentar de fato essa questão de cantar em grupo, né, então esse curso é ideal para você. Em relação aos valores, vamos lá. Em relação aos valores, aqui você vai receber. É um combo, né? A plataforma da Audácia Musical é um combo. Então são 4 cursos pelo valor de um. Então, de 297, os cursos estão saindo por R$ 97,00 e é um investimento único. Então, você vai investir R$ 97,00 e vai ter acesso aos 4 cursos. Lembrando que nosso diferencial é um conteúdo inovador e inédito, como vocês puderam ver. Essa ideia, essa proposta de trazer a inteligência emocional aplicada ao canto é algo inédito. E alinhar esses 4 cursos em uma única plataforma também é algo inédito. Você vai ter o PDF das aulas, a taxa, o pagamento é único e o diferencial assim máximo, o diferencial master é você ter a mentoria semanal. Vai ser liberada uma aula por semana desses cursos e também vai ser entregue para você um encontro ao vivo com os alunos e com o professor, que no caso sou eu e o pastor Mauro, em relação ao curso de louvor e adoração. Então vai ser combinado entre o grupo dos alunos qual é o melhor dia para que a gente se encontre, né, semanalmente e tire dúvidas e esclareça e reafirme aquilo que já foi falado. Alguns encontros vamos ter que fazer exercícios. Então vai ser aí vai ser muito legal essa mentoria, porque é muito legal estar no meio de pessoas que estão com o mesmo propósito. O atendimento é humanizado, sempre que você entrar em contato não vai ser um robô que vai te atender. E em relação aos cursos, são 4 cursos mesmo com o valor de um. Esse é o grande diferencial da Audácia Musical. Então a próxima turma vai iniciar dia 14 de outubro e eu conto com a sua presença, eu conto com você, que você seja de fato um aluno Audácia, que você venha carregar esse diferencial, que você seja um cantor que queira de fato trabalhar a sua inteligência emocional, não apenas as técnicas vocais, não que as técnicas não sejam importantes, tanto é que no curso Canto do Zero nós vamos falar sim sobre técnicas vocais, mas nós queremos preparar o aluno Audácia para enfrentar as dificuldades que podem estar por vir. Nós queremos de fato aplicar a inteligência emocional, nós queremos aprender o canto do zero, nós queremos que os alunos aprendam em relação ao louvor e à adoração e também preparar o aluno para cantar em grupo. Então você que quer ter acesso a essa plataforma, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e que você clique e fale diretamente conosco e tenha acesso aí a essa gama de cursos, a essa novidade, a essa plataforma inovadora que a IEC, juntamente com a Audácia Musical, está proporcionando para você. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se foi interessante para você, se foi relevante para você, deixe o seu comentário aqui para a gente no canal do YouTube, para que a gente venha entender que esse conteúdo de fato atingiu o seu coração e que causou impacto e transformação na sua vida, tá bom? Eu te aguardo lá na plataforma, dá uma olhadinha lá e depois entre em contato com a gente no WhatsApp, tá bom? Um grande abraço, a paz do Senhor para todos, fiquem com Deus e eu te espero lá na plataforma, na área do aluno. Fiquem com Deus.